E aí, nação rubro-negra, prepara o coração porque a bomba que eu vou soltar agora vai fazer o Maracanã tremer nas bases. Você que está assistindo esse vídeo pode sentar confortável, relaxar e prestar muita atenção porque o que eu vou contar aqui não é especulação, não é rumor de mesa de bar, não é fofoca de rede social. Isso aqui é informação quente, fresquinha, direto das fontes mais confiáveis do mercado europeu. E olha, eu sei que você já viu o título, já sabe mais ou menos o que vem por aí, mas eu garanto que os detalhes dessa negociação vão te deixar de queixo caído. Antes de mais nada, vamos contextualizar a situação atual do nosso Mengão. O Flamengo vem de uma reformulação técnica importante, com investimentos pesados na base e no elenco profissional. A diretoria deixou claro que quer brigar de igual para igual com qualquer gigante da América do Sul e, por que não dizer, do mundo. E para isso não basta apenas vontade, tem que ter investimento inteligente, planejamento estratégico e, principalmente, ousadia nas contratações. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Ilkay Gundogan, meus amigos. Deixa eu repetir bem devagar para você sentir o peso desse nome. Ilkay Gundogan. Estamos falando de um dos maiores meio-campistas da última década no futebol europeu. Um cara que foi peça fundamental no Manchester City de Pep Guardiola, que conquistou absolutamente tudo que tinha para conquistar na Inglaterra. Premier League? Tem várias. Copa da Inglaterra? Também. Liga dos Campeões? Conquistou em 2023, sendo um dos protagonistas daquela campanha histórica. E agora esse monstro sagrado do futebol mundial pode estar vestindo o manto sagrado do Flamengo. Mas calma, que eu sei que você deve estar pensando, como assim? Um jogador desse nível, com passagens por Borussia Dortmund, Manchester City e Barcelona, vindo para o futebol brasileiro? Pois é, meu amigo, os tempos mudaram. O futebol sul-americano, e especialmente o brasileiro, está mostrando força financeira e principalmente projeto esportivo que atrai esses grandes nomes. E o Flamengo está na vanguarda desse movimento. Vamos falar dos números, porque isso é importante. Gundogan tem 34 anos, é verdade, mas continua jogando em altíssimo nível. Na última temporada pelo Barcelona, onde estava atualmente, ele disputou mais de 40 partidas, contribuindo com assistências e gols decisivos. O cara não perdeu a qualidade técnica, a visão de jogo, aquela capacidade de ditar o ritmo da partida que sempre foi a marca registrada dele. E olha, experiência no futebol de meio-campo vale ouro. Tem um jogador que já enfrentou os maiores times do mundo, que conhece todos os esquemas táticos possíveis, que sabe ler o jogo como poucos, isso não tem preço. A negociação começou de forma discreta, como sempre acontece nesses casos de grande magnitude. Os empresários do jogador teriam feito contato inicial com representantes do Flamengo há algumas semanas, sondando o interesse e principalmente o projeto esportivo do clube. E foi aí que a coisa começou a engatar de verdade. A diretoria rubro-negra apresentou um projeto ambicioso, mostrando os planos para a temporada, as competições que o Flamengo vai disputar, a estrutura que o clube oferece e principalmente a paixão da torcida mais fanática do Brasil. E esse último ponto foi crucial. Gundogan, em entrevistas ao longo da carreira, sempre deixou claro que valoriza muito o aspecto emocional do futebol, a conexão com a torcida, jogar em estádios com atmosfera vibrante. E convenhamos, se tem uma coisa que o Flamengo tem de sobra, é isso. O Maracanã lotado, com 60 mil rubro-negros cantando, vibrando, empurrando o time, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Esse foi um dos argumentos que pesou muito na balança. Financeiramente, o Flamengo demonstrou que pode bancar essa contratação sem comprometer as finanças do clube. Estamos falando de um salário robusto, compatível com o nível do jogador, mas dentro da realidade do clube. Não é aquela loucura de antigamente, de quebrar o caixa para trazer um nome. É investimento planejado, sustentável, pensando no curto e médio prazo. E isso mostra a maturidade da gestão atual. Mas vamos ao que interessa. O que Gundogan pode trazer para o Flamengo dentro de campo? Rapaz, é muita coisa. Primeiro, a experiência tática. Esse cara jogou sob o comando de Jürgen Klopp no Borussia Dortmund, foi comandado por Pep Guardiola durante anos no Manchester City e teve passagem pelo Barcelona. São 3 das maiores escolas táticas do futebol moderno. Ele conhece todos os sistemas de jogo, sabe quando acelerar, quando segurar a bola, quando fazer o passe vertical que quebra linhas. Isso é uma aula para os jogadores mais jovens do elenco. Tecnicamente, o alemão é completo. Tem um primeiro toque refinadíssimo, consegue girar com a bola mesmo sob pressão, tem excelente visão periférica para encontrar passes que ninguém vê. E não pensa que é só isso, não. O cara também finaliza bem. Chega na área com perfeito timing, já fez muitos gols decisivos ao longo da carreira. Imagina ele tocando com Arrascaeta, tabelando com Everton Cebolinha, lançando Gabigol ou Pedro nas costas da defesa adversária. O potencial ofensivo aumenta exponencialmente.
Defensivamente, Gundogan também contribui muito. Ele não é aquele volante de marcação que fica destruindo o jogo adversário, mas tem excelente posicionamento tático, intercepta passes importantes, ajuda na saída de bola limpa desde o campo de defesa. No esquema que o Flamengo costuma jogar, com um volante mais marcador ao lado dele, seria a dupla perfeita. Eric Pulgar ou Alan fazendo a contenção, Gundogan organizando o meio-campo e distribuindo o jogo. Isso eleva o nível técnico do time a outro patamar. E tem outro aspecto fundamental: a liderança. Gundogan foi capitão do Manchester City em vários momentos, assumiu a braçadeira em jogos decisivos, sabe o que é pressão, sabe o que é decisão. Ter o cara desse no vestiário, orientando os mais jovens, compartilhando experiências de final de Champions League, de jogos contra Real Madrid, contra Bayern de Munique, isso vale tanto quanto o que ele faz em campo. É formação de mentalidade vencedora. Agora vamos pensar nas competições que o Flamengo vai disputar. Campeonato Carioca já está começando, é aquela tradicional competição regional que serve para dar ritmo ao time. Mas os olhos estão mesmo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e principalmente na Libertadores da América. E é justamente na Libertadores que Gundogan pode fazer a diferença absurda. Imagina os times argentinos, uruguaios, colombianos tendo que marcar um jogador com o currículo dele, um cara que já disputou o final de Champions League, que conhece todos os esquemas táticos europeus, que sabe jogar sob pressão de estádio cheio e torcida hostil. A vantagem técnica seria enorme. Enquanto os adversários têm jogadores bons, competentes, formados nas divisões de base locais e com alguma experiência europeia, o Flamengo teria um cara que foi campeão da Champions, que jogou Premier League no mais alto nível durante anos, que conhece o que há de mais moderno no futebol mundial. Isso é diferencial competitivo gigantesco. E olha, não estou dizendo que só por ter Gundogan o Flamengo vai ganhar tudo. Futebol não funciona assim. É um esporte coletivo, depende de muitos fatores. Mas ter um jogador desse nível aumenta brutalmente as chances de sucesso. É como um enxadrista tendo uma peça a mais no tabuleiro. As possibilidades se multiplicam. Os bastidores dessa negociação também são interessantes. Segundo a apuração de veículos especializados em mercado da bola europeu, Gundogan teria recebido sondagens de clubes da Arábia Saudita, que, como todo mundo sabe, estão investindo fortunas no futebol. Também teve interesse de times dos Estados Unidos, onde a MLS está crescendo muito. Mas o alemão teria dado preferência ao Flamengo exatamente pelo desafio esportivo, pela possibilidade de jogar a Libertadores, pela atmosfera do futebol sul-americano que é única no mundo. E isso diz muito sobre a mentalidade do jogador. Ele poderia escolher o caminho mais fácil, ganhar ainda mais dinheiro em ligas menos competitivas, fazer uma aposentadoria dourada. Mas não, ele quer desafio, quer competição de alto nível, quer sentir a adrenalina de decisões importantes. E a Libertadores oferece exatamente isso. São jogos truncados, físicos, com muita rivalidade, com estádios fervendo. É o tipo de ambiente que jogadores de verdade adoram. A torcida do Flamengo, obviamente, está em êxtase com a possibilidade. Nas redes sociais, já tem campanha de recepção, montagens com ele vestindo a camisa rubro-negra, discussões sobre qual seria a melhor posição para ele jogar no esquema tático do time. E essa empolgação é totalmente justificada. Quando foi a última vez que o futebol brasileiro conseguiu atrair um jogador em atividade, no auge técnico, vindo de um gigante europeu? É raríssimo. Normalmente, as grandes contratações vindas da Europa são de jogadores que já passaram do auge, que vêm para uma última temporada de carreira, mais pela aposentadoria do que pela competição. Mas Gundogan é diferente. Ele acabou de disputar uma temporada inteira pelo Barcelona, jogando a Champions League, o Campeonato Espanhol, competições duríssimas. Está inteiro fisicamente, maduro taticamente, no ponto exato de experiência com qualidade técnica preservada. E vamos combinar uma coisa, a camisa do Flamengo pesa. Jogar no maior clube do Brasil, com a torcida mais apaixonada do país, com uma pressão enorme por títulos, não é para qualquer um. Tem jogador brasileiro que não aguenta essa pressão, imagina estrangeiro. Mas Gundogan já jogou o Manchester City, onde a exigência é ganhar tudo sempre, onde qualquer tropeço vira tragédia. Já jogou o Barcelona, outro peso pesado mundial onde a cobrança é absurda. O cara tá preparado psicologicamente para vestir essa camisa e honrar a responsabilidade. Taticamente, seria fascinante ver como ele se adaptaria ao futebol brasileiro, porque por mais que ele tenha experiência europeia gigantesca, o futebol aqui tem características próprias. É mais físico em alguns aspectos, mais truncado, com gramados nem sempre perfeitos, com arbitragem diferente, com times adversários que se fecham muito atrás. Mas justamente por ter esse repertório imenso de situações vividas, Gundogan teria facilidade de adaptação.
Ele jogou na Alemanha, onde o futebol é intenso e físico, jogou na Inglaterra, onde o ritmo é alucinante e não tem tempo para pensar, jogou na Espanha, onde a posse de bola e o toque são fundamentais. Pegou um pouco de cada escola, de cada estilo, e isso faz dele um jogador completo, versátil, capaz de se ajustar a qualquer realidade. E tem outro ponto que precisa ser falado: o impacto midiático dessa contratação. O Flamengo já é o clube mais popular do Brasil, com torcida espalhada em todo o território nacional e até no exterior. Trazer um nome como Gundogan aumentaria ainda mais a visibilidade internacional do clube. Veículos de comunicação da Europa certamente acompanhariam a trajetória dele no Brasil, trazendo holofotes para o futebol brasileiro, para a Libertadores, para o Flamengo especificamente. Isso se traduz em patrocínios, em vendas de camisa, em acordos comerciais internacionais. O clube cresceria também fora de campo, se consolidaria como uma marca global. E olha, futebol moderno é isso também. Não é só o que acontece dentro das quatro linhas. É gestão, é marketing, é projeção internacional.